estamos no 4º domingo de Advento, Natal. São 4 velas acesas. E a palavra que eu tenho para dizer a vocês é a de João 4, versículo 23 e 24, que nos diz assim: No entanto, está chegando a hora, e de fato já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. São estes os adoradores que o Pai procura. Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. Eu digo a vocês que jamais seremos verdadeiros adoradores. Jamais, se não tivermos um encontro especial com Jesus. Pois só Ele é que pode nos dar livre acesso ao Pai, a adoração a Ele. Só Ele é que pode nos fornecer a água da vida, que é o Espírito Santo, que nos leva a esse anseio, a essa alegria, a essa necessidade de adorar a Deus. Por isso, eu quero convidar você, nesse Natal, que você não só viva mais um tempo de festa, não. Aproveite esse tempo que você tem para realmente ter um encontro verdadeiro com Jesus. Ele já não é mais menino, ele cresceu e ele morreu na cruz por nós. Mas ele ressuscitou e está vivo. E a promessa dele é estar conosco todos os dias. Então, que a alegria surja em nossos corações e que realmente possamos viver um Natal de alegria em saber que o Senhor vive em nós. Que assim seja. Quero te convidar ao tempo de louvor agora aqui conosco. Salvador.
Recebe o nosso louvor, Senhor. Queremos entregar a Ti. Nos ajude, Senhor. Nós entregamos para que realmente o Senhor venha fazer morada em nós, nos renovando, trazendo Teu Espírito para que realmente possamos ser verdadeiros adoradores a Ti, Senhor. Ó, Senhor, obrigada por esse tempo de Natal, porque queremos lembrar não só do Teu nascimento, mas de toda a Tua vida e do que o Senhor fez por nós. Perdoa-nos, Senhor, se muitas vezes damos importância maior para tantos detalhes. Ceia, presentes, tantas coisas, Senhor, que na verdade não são importantes. Mas que o Senhor possa vir até nós e nos mostrar o verdadeiro sentido do Natal, que és Tu, Senhor. Senhor Jesus. E assim, Senhor, que possamos ter uma palavra que o pastor Renato vai nos trazer e que possamos sentir a Tua presença cada vez mais. Assim eu oro, no nome santo de Jesus. Amém. Os evangelhos nos mostram um Jesus extremamente relacional, sociável, alguém que está o tempo todo lidando com pessoas, convivendo com pessoas, não perde uma oportunidade de fazer uma visita à casa de alguém quando é convidado. Em alguns casos, inclusive, se oferecendo para estar na casa de alguém, como Zaqueu, por exemplo. Jesus está sempre convivendo com pessoas e quando está convivendo com pessoas, ele sempre encabeça discussões, conversas, falando sobre questões existenciais da vida do próprio ser humano, levando as pessoas para uma realidade muito mais profunda da sua própria existência. Os encontros, então, com Jesus nunca deixaram as pessoas assim como elas eram antes do encontro. Algo sempre de novo acontecia. Essas pessoas eram levadas para um momento da sua vida diferente do que elas tinham experimentado antes. Esse agir do próprio Deus na vida de Jesus levava também as pessoas a perceberem que ali estava alguém muito mais do que um simples mestre. Estava alguém que de alguma forma tinha a presença de Deus em si, que levava as pessoas no encontro com Ele a perceberem que havia algo para elas, especificamente, pessoalmente para elas. Algo novo estava acontecendo. Algo novo e transformador acontecia nesses encontros então com Jesus. Nós, durante esse período que antecede o Natal, e hoje em culto de Natal, hoje é isso que nós estamos celebrando, culto de Natal. Nós também queremos então mergulhar em uma dessas histórias que nos mostram esses encontros de Jesus com pessoas. Esse jeito de Jesus se aproximar e puxar conversa. E hoje nós vamos, na verdade, para uma história que apresenta um Jesus bastante relacional, sociável, direto, franco, bem transparente, a partir de um encontro de uma pessoa que foi ao encontro de Jesus. Não Jesus procurando, mas alguém que de alguma forma começou a perceber que aquele sobre o qual se falava tinha algo a mais a oferecer. Em um momento, então, ele se aproxima desse Jesus. Nós vamos para o Evangelho de João, capítulo 3, para ler sobre um encontro com Jesus. Porque celebrar o Natal tem a ver com isso, tem a ver com encontros
encontro de Deus com o ser humano, a vinda de Deus ao nosso encontro. E esses encontros acontecem até hoje nesta mesma forma, com a mesma intensidade. Então, assim, Jesus se aproxima, ou nós nos aproximamos dele, depois que ele gera o ensejo, e então a conversa começa. No Evangelho de João, capítulo 3, os versículos 1 e 2, que nós vamos ler. Havia entre os fariseus um homem chamado Nicodemos, um dos principais dos judeus. Este, de noite, foi ter com Jesus e lhe disse: Rabi, sabemos que és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. Este é um Nicodemos, alguém que vai ao encontro de Jesus à noite, de alguma forma para também se proteger, e nós sabemos o porquê. Porque ele é um homem de status social considerável naquele contexto, ele é um dos principais dos judeus. E depois nós temos um outro texto que vai nos lembrar que ele inclusive era membro do Sinédrio. João 7,50 nos lembra que ele é um dos juízes da Suprema Corte de Israel. Ele é um membro do STJ. Ele é alguém que julga as causas principais dos judeus. E é esse homem que está indo ao encontro de Jesus para conversar com Jesus, para puxar conversa com Jesus. Esse é um homem com poder. É um homem com atribuições, com pré-requisitos que colocaram essa pessoa em uma posição de liderança dentro da sua nação. E é ele que então de alguma forma admirado, ele que de alguma forma tem sim poder à sua disposição, ele que nós poderíamos chamar de alguém bem sucedido, se achega para estar então junto com Jesus. Ele sabia muitas coisas a respeito de Deus, e isso nós podemos perceber quando o texto que nós lemos nos diz que ele era um dos principais dos judeus, que ele era também fariseu. Em João 7. Nós sabemos então que esse homem era alguém que ouvia falar muito a respeito de Deus. Ele estava mergulhado numa cultura cercada por algo a respeito de Deus. As pessoas religiosas faziam longos discursos a respeito de Deus. E é assim então que ele se achega a Jesus. Os fariseus, segundo Jesus, eles tinham uma intensidade na busca por agradar a Deus. E é isso mesmo que nós percebemos nos evangelhos. Mas Jesus nos revela que esses fariseus faziam isso da forma errada e pelo motivo errado. E é assim que esse Nicodemos, na sua busca, se achega ao próprio Jesus. O diálogo, então, entre Jesus e Nicodemos acaba sendo meio truncado. Porque Nicodemos chega cheio de elogios próprios de uma polidez da elite. Ó Rabi, ó mestre meu, nós sabemos que tu és mestre vindo da parte de Deus, porque ninguém pode fazer estes sinais que tu fazes se Deus não estiver com ele. E Jesus já olha para ele e diz: em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Então, Nicodemos, não venha com esse discurso polido religioso seu, porque se alguém não nascer de novo, todo esse discurso não serve para nada. Parece que os dois estão em sintonias diferentes de comunicação aqui. Nicodemos vem dizendo: Senhor, nós preparamos a casa com muitas cores e luzes para celebrar o Natal. E Jesus está dizendo: se eu não for o centro desta festa, isso não serve para nada. Você ainda não sabe o que é o reino de Deus. Jesus é muito direto nesse encontro com Nicodemos, apesar da sinceridade de Nicodemos na busca por Jesus. Aqui nós temos uma sintonia diferente nesse diálogo entre o todo cordial Nicodemos e esse Jesus. E em grande medida há um motivo para isso. Para ilustrar um pouco essa pregação, gostaria de ler de um livro que já mencionei algumas vezes, Encontros com Jesus, do Timothy Keller. E a respeito de Nicodemos, ele escreve assim: quando chama Jesus, um jovem sem nenhum treinamento formal, de Rabi,
Ele demonstra ser mais humilde e ter a mente mais aberta do que a maioria dos seus colegas. Portanto, em Nicodemos encontramos alguém admirável, dotado de autocontrole, bem-sucedido, disciplinado, correto e religioso, mas mesmo assim, então, também de mente aberta. Assim, algo a ser elogiado na atitude de Nicodemos, algo legal. Ele está buscando Jesus diferente até do que os seus amigos, ele busca a esse Jesus. A questão é que, na forma como Jesus vai se direcionar para o Nicodemos, ele vai mostrar que ainda falta algo. Algo na sua essência está faltando na busca de Nicodemos. E ele vai direto ao ponto. Nesse diálogo, então, Jesus vai direto ao ponto para mostrar para Nicodemos que algo essencialmente novo precisa acontecer, deixando de lado essa conversa bastante cordial que Nicodemos vem trazendo para apresentar então a Jesus. O que isso tem a ver com o Natal? Tudo. Porque o nosso entorno gerou para nós uma imagem de celebração de Natal que passa distante daquilo que é a essência. Certa vez, em um dos países pelo qual eu passei, num período de Natal, havia uma manchete num dos jornais principais da cidade, onde se dizia assim, na língua local: se nós não cremos mais em Deus, por que nós celebramos o nascimento do filho dele? Um país extremamente secularizado, que fechava tudo para o período de Natal, onde até as igrejas ficavam abarrotadas quando no dia a dia da semana ninguém participa de nenhum culto, nenhuma atividade que lembre alguma coisa da fé. É porque no meio de muita casca, no meio de muita palha, se pode perder o que há de mais precioso, que é o conteúdo, que é esse Jesus se achegando. E é para esse ponto que Jesus está conduzindo o diálogo aqui com Nicodemos, para essa essência que responderá os anseios que, na verdade, de fato, levaram Nicodemos a buscar uma espiritualidade, que levaram Nicodemos a buscar a presença de Jesus, que leva até hoje pessoas, de alguma forma, a buscar uma certa espiritualidade, até, de alguma forma, estar na igreja. Jesus quer conduzir esse diálogo para as coisas essenciais. É Natal. Veja as luzes e as cores. E Jesus diz: se você não nascer de novo, não entenderá nada das coisas do reino, porque é importante nascer de novo para ver o reino de Deus, no versículo 3 de João 3. Jesus se torna bastante direto e incisivo, muito diferente do que ele se mostra em outros momentos. E por que ele é assim tão direto, com esse que é cordial e sincero? A impressão que dá nesse texto, se nós lemos os versículos todos que seguem, é que de alguma forma Nicodemos tem uma grande capacidade da polidez da linguagem. E ele é alguém que conhece muito a respeito dos ritos religiosos do seu tempo e da sua própria religião. Então, nesse sentido, quanto mais se souber a respeito de Deus, tanto mais fácil é, com grandes discursos, deixar Jesus de lado. Tanto mais fácil é se agarrar a ritos, a formas e deixar Jesus de lado. Por isso que Jesus vai direto ao ponto com os religiosos. Com a mulher pecadora, nitidamente pecadora, que nós encontramos no capítulo 4, uma samaritana, Jesus tem um tratamento diferente. Jesus é muito mais cuidadoso, Jesus é muito mais amoroso. Mas para aqueles que celebram o Natal sem buscar Jesus, Jesus mesmo é bem direto. Como será que Nicodemos está reagindo a essa palavra direta de Jesus? Afinal de contas, ele está acostumado com um tratamento diferenciado. Ele é um dos principais dos judeus. Onde ele está, as pessoas o reverenciam. Ele estava acostumado com suas tradições, com o seu linguajar. E daí algumas coisas novas precisam acontecer aqui.
ele se achega a Jesus dizendo: nós sabemos que és mestre vindo da parte de Deus. E Jesus, de alguma forma, está dizendo: saber essas coisas, Nicodemos, ainda não resolve nada. Importa nascer de novo. Esse é um diálogo truncado, sim, entre sabemos que és mestre e Jesus dizendo: se você não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. O que significa isso, então, nascer de novo? Porque é exatamente isso que nós celebramos, na verdade, no Natal. Porque Natal quer nos mostrar exatamente que Deus nos reserva um tempo de renovação, uma oportunidade de renovação. É um tempo para algo novo, para uma forma diferente de relacionamento com Ele. É isso que nós estamos celebrando em período de advento e na grande festa do Natal. Nós estamos celebrando um novo relacionamento com Deus, uma nova forma de relacionar-se com Deus, de estar na presença de Deus, na presença deste Deus que vem a nós e nos insere para a presença dele. É isso que está acontecendo, esse algo novo, do nascer de novo, é o que Jesus está proporcionando. Natal, então, nos lembra de um Salvador. Porque, por vezes, nós achamos que o nosso Salvador são outras coisas. Nós podemos ter muitas outras coisas nas quais nós depositamos a nossa confiança. Nossa profissão, nossa família, nossa saúde, nosso status social. Nós podemos buscar o tratamento diferenciado como aquele que nos salva. Na verdade, isso, na sua essência, não tem nenhum problema querer edificar uma família, se empenhar por uma profissão, buscar uma carreira, cuidar da saúde do corpo. Na essência, isso tudo é muito bom. O perigo é quando nós, então, transformamos essas coisas em uma espécie de salvador. Algo no qual nós depositamos, então, a nossa confiança. Seguindo adiante, no livro que eu li antes, quero citar, então, mais uma frase do Timothy Keller, que nos diz assim: qual a solução, então? Precisamos parar de recorrer a falsas formas de salvação, aos pseudo-salvadores. Se edificar sua vida em cima de uma carreira profissional, ou do cônjuge, ou do dinheiro, ou da moral, e eles fracassarem, não haverá esperança para você. Sabe por quê? Porque todos os outros salvadores, exceto Jesus Cristo, não são de fato salvadores. Se sua carreira fracassar, ela não o perdoará. Ela simplesmente o punirá com desprezo próprio e vergonha. Jesus é o único Salvador que o satisfará, caso você o abrace, e que o perdoará caso você falhe com ele. Sua carreira e seu desempenho moral, ao contrário, não podem morrer por seus pecados. É sobre isso que nós estamos falando quando nós falamos de Natal. É sobre Jesus Salvador, sobre Cristo Senhor, porque todas as outras coisas passarão e Jesus, o Cristo Senhor, permanecerá eternamente. E é essa festa que invade os nossos corações. É por isso que Nicodemos foi procurar Jesus, porque ele tinha de alguma forma uma intuição de que ali há algo a mais para ser encontrado, celebrado e vivido. Sim, porque todas as outras coisas passarão, mas a minha palavra não passará, é o que Jesus diz. E na palavra dele está ele mesmo. Ele não decepciona, ele não falha, porque ele sim é o Senhor, Deus encarnado, vindo ao nosso encontro para nos levar, para estar com ele desde agora, numa vida diferente, renascida e por toda a eternidade. É isso que ele quer fazer. Tudo mais nos abandonará. Jesus nunca te abandonará. Ele sempre estará contigo. É promessa dele. Mateus 28, 18 a 20, nesse momento decisivo do que Jesus nos fala, aponta exatamente para essa direção. E é para isso que Jesus também está chamando Nicodemos, nascer de novo.
E nascer é um evento doloroso. É um evento doloroso tanto para o recém-nascido, aquele que está em processo de nascimento, quanto para quem dá à luz. O nascimento é um momento de total desconforto. Os hormônios da mãe estimulam o ventre para expulsar a criança de dentro dele, para que ele nasça. E é extremamente desconfortável. E a criança sai porque aquele ambiente se torna desconfortável. Precisa sair daquele lugar que o está agora pressionando. Isso é nascer. Aqueles ossinhos da cabeça se contraem para que essa criança passe pelo canal vaginal. É desconfortável ao extremo, porque pressiona o cérebro. Ao nascer, o líquido amniótico sai dos pulmões e a primeira vez que aquele ar novo entra nos seus pulmões, lhe queima, porque ele está acostumado só com o líquido amniótico quentinho da barriga da mãe. O processo de nascimento é doloroso. Tanto para quem nasce, quanto para quem dá à luz. Para Deus também é assim, no processo de nos fazer nascer para a luz, que tem nome, essa luz. Nascer de novo. O que você faz para nascer? Você foi concebido, eu fui concebido sem esforço próprio. E no momento do nascimento, nós fomos ainda expulsos do útero da nossa mãe, em grande medida sem esforço próprio. O nosso esforço foi para sair de lá, porque estava desconfortável. Nascer de novo é o que Jesus está nos dizendo. E para muitos de nós, este ano está nos mostrando exatamente isso, que é momento de nascer de novo. É momento de experimentar esse processo, então, doloroso, mas necessário, dessas longas dores, do desconforto, para vermos a luz, com L maiúsculo, que é Jesus. Deus está sofrendo as dores de parto, até Cristo ser gerado em nós, invertendo a metáfora agora. E o resultado desse processo doloroso será admirável, porque Deus olhará para essa criança espiritualmente renascida como amado filho. O que Deus está vendo sendo gerado é um filho amado, mesmo que o processo de nascimento seja doloroso. E exatamente esse Natal, que é a celebração do nascimento de Jesus, a festa da vinda de Deus ao nosso encontro, é ao mesmo tempo celebração não do nascimento mais desse Jesus pequenininho na manjedoura, mas é o renascimento daqueles que se achegam a Jesus, sim, daqueles que em fé renascem para Deus. É isso que nós estamos fazendo, porque Jesus por si não precisa dessa celebração de Natal. Quem precisa somos nós, para sermos lembrados do renascimento que Jesus proporciona àqueles que ouvem o Evangelho e encontram o agir do Espírito Santo, que gera então um relacionamento entre você e Deus, entre mim e Deus. E cada um de nós então poderá ver o reino de Deus ao nascer de novo. Em verdade, te digo que se alguém não nascer de novo, não pode ver o reino de Deus. Esse processo doloroso são as dores de parto. Esse processo de ouvir essa pregação também é uma dor de parto. É Jesus chamando para nascer de novo, para que Natal, então, encontre o seu real sentido. Eu quero te convidar para aproveitar esse momento agora,
para se colocar diante de Deus, para experimentar esse nascer de novo, para experimentar essa renovação, porque é tempo de renovar a vida. É isso que Jesus está nos dizendo, assim como disse para Nicodemos. É tempo para renovação da vida, para nascer. E quero te convidar, sim, para orar agora. Se você já tem essa experiência desse renascer para Deus, glória a Deus pela sua vida. Se você ainda não tem essa experiência, eu quero te convidar para que esse momento seja marcante para você, para que a cada Natal você de novo possa ser relembrado que nasceu para Deus. Vamos orar, vamos falar com esse Deus que se aproximou e está se comunicando conosco. Vamos nos aproximar desse Jesus que está conversando conosco. Deus amado, esse processo de novo nascimento, por vezes é tão doloroso até chegarmos a contemplar a luz que é tu mesmo, Jesus. Mas esse processo está acontecendo. Eu quero sim, então, clamar, Jesus, na vida dessa pessoa que nesse momento está ouvindo, está vendo. Quero clamar que o Senhor esteja a regenerando para uma nova vida. Que surja uma nova vida, que se renasça espiritualmente, que algo novo esteja acontecendo no interior desta pessoa, para que este tempo de Natal seja celebrado como renascimento, como este dar à luz que tu mesmo estás fazendo agora, ó Deus amado, aproximando essa pessoa então da face de Jesus que resplandece. Que a presença, então, do Teu Santo Espírito preencha esses pulmões com ar novo, com o frescor da vida, por vezes tão desagradável num primeiro momento para o nascimento, mas que enche os pulmões para um novo jeito de ver a vida, o jeito de ver o reino que é Teu mesmo, a Tua presença. Que neste momento, ó Deus, esteja acontecendo renascimento, em nome e sob o poder e a autoridade de Jesus. Amém. Que o Senhor assim esteja então te relembrando a cada Natal do momento de renascimento, que precisa sim se renovar dia após dia, ano após ano. E para você que experimentou isso agora neste momento, pela primeira vez, sendo cheio do Espírito Santo, que este momento, que este dia, que este tempo, fique impregnado na sua memória, como aquele dia que Jesus se encontrou com você. Que o Senhor assim te abençoe. Amém. De paz e alegria, vos nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. Toda a sua majestade a multidão acolheu para reescrever a nossa história. O menino tem paz na terra entre os homens, a quem ele quer bem. Paz na terra
exalte para sempre, Jesus Cristo, Senhor. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer bem. Paz na terra entre os homens, a quem Ele quer Feliz Natal! Essa é a semana do Natal. De fato, desejo de coração que seja um Natal feliz para você, para aqueles que estão ao seu redor, e que esse Natal seja de fato feliz pelo fato de Jesus ser o centro de toda essa celebração, de todo esse momento que você está vivendo. Se você nesse momento está sozinho, sozinha, no seu apartamento, na sua casa, se você está em família ou com pessoas ao seu redor, que esta seja uma celebração do renascimento da vida. E que o Deus que te fez renascer seja esse que te acompanhe, que Ele levante o rosto sobre você, que Ele tenha misericórdia de você, que Ele assim, de forma graciosa, te dê da sua própria paz. Que assim te abençoe o Deus Todo-Poderoso, que é Pai, que é Filho e que é Espírito Santo. Amém.